Me chamo Beatriz Cristiane de Campos Galvão. O curso que eu faço é segunda licenciatura em História. A minha orientadora é Maria da Fátima da Silva. O meu RU é 3300188. Meu estágio é supervisionado em ensino fundamental. O conteúdo que eu vou trabalhar hoje é História de Juara. História de emancipação do município de Juara. O território do município de Juara foi movimentado por ocasião da navegação paranaísta, ou Carreira do Pará, que iniciou-se no começo do século XIX, quando os primeiros homens brancos chegaram ao território do atual município de Juara. Povos indígenas caiabis dominavam toda a região, que era muito disputada por povos de outras nações indígenas. O principal motivo dos desajustes entre o gentil era a excelência do clima e qualidade do solo. Porém, um dos maiores atrativos era a riqueza em taquara e pedra sílex, matéria-prima para a fabricação de flechas, lanças e machados, que serviam tanto para afazeres domésticos, agricultura, caça e quanto para fins bélicos. Ao longo dos séculos, a região foi movimentada por diversas incursões de brancos às terras caiabis. Notável foi o período da Terceira Borracha, a partir da década de 40, que devassou seringais às margens do rio Arinos. Os indícios dos tempos modernos de Juara tiveram como referência a cidade de Porto dos Gaúchos. A 23 de setembro, a firma Sociedade Imobiliária da Bacia Amazônica, Cibal, adquiriu uma área de 35.900 hectares de terra, cuidadosamente selecionada com fins colonizatórios. A responsabilidade da administração para a construção da infraestrutura ficou a cargo de José Pedro Dias, o famoso Zé Paraná, nome que se confunde com a própria história de Juara. No dia 8 de outubro de 1971, Zé Paraná e mais um grupo de pessoas partiu das margens do Ribeirão Caracol, chegando ao córrego Água Boa, ponto inicial da colonização. O primeiro nome dado à localidade foi a gleba Taquaral. Mais tarde, passou a Juara. Há certa controvérsia em relação ao topônimo Juara. Uma das versões é que sua origem vem da língua tupi, significando moça bonita, sendo a mais bem aceita. Outra versão é atribuída ao antigo diretor da Cibal, que teria juntado as palavras Juruena e Arinos numa referência geográfica, formando a palavra Juarinos, mais tarde simplificando por Juara. Em 1971, começaram a chegar as primeiras famílias a Taquaral. A 8 de julho de 1973 foi colocado o primeiro marco na sede. Nessa época, já tinham chegado à região cerca de 38 famílias, plantando arroz, milho e feijão. A primeira produção da região foi guardada em barracão de madeira de 300 metros quadrados. Como os plantadores não tinham condução para levar para fora, a empresa colonizadora acabou comprando toda a safra colhida. Era uma maneira de minimizar os problemas enfrentados com o escoamento do produto colhido na lavoura. Nesse tempo, em períodos de chuva, as viagens eram feitas pelo rio Arinos, sendo que produtos comestíveis farmacêuticos vinham de Cuiabá. No período da seca, a viagem era feita por um caminho diferente do atual. O antigo traçado desviava do atual município Tapurá e passava pela célebre Baiana, na Estrada da Mata. Era via conhecida por Estrada da Baiana, encurtaria mais tarde a distância entre Juara e Cuiabá. A baiana, uma mulher que habitava a região que deu nome a esta estrada, certo dia foi atacada pelos índios do povo caiabi, pois esses estavam desesperados com a invasão de suas terras. Mas a baiana superou a crise e os índios fizeram as pazes. A primeira serraria da região foi montada pela colonizadora Cimbal e depois comprada por Albino Gugelmin,
que, em 1973, serrava madeira para a construção das primeiras casas. Em maio de 73, montou-se o primeiro armazém atacadista da região. E também em 73 foi celebrado a primeira missa em Taquaral, no meio da selva, onde a luz provinha de velas acesas em cima das árvores. Em setembro deste mesmo ano, foi construída a primeira capela, tendo São José por ôrago. A primeira pista de pouso de avião passou a ser mais tarde uma das avenidas da cidade de Juara. O aeroporto, com a maior capacidade de pouso e decolagem, foi construída posteriormente, ainda no ano de 1973. Foram plantadas 2.500 covas de café na comunidade Pé de Galinha. O sucesso da gleba Taquaral e redondezas atraiu muita gente, agricultores e suas famílias. Em 1974, vendiam-se 112 lotes na zona rural do Rio dos Peixes. Ocorria então um crescimento explosivo. O fluxo migratório foi intenso, passado então Taquaral a chamar-se Juara. No ano de 1975, adquiriu-se uma área de terras próximo ao Rio dos Peixes, denominada Itapaiunas, beneficiada por projeto fundiário financiado pelo Banco do Brasil. O distrito de Juara foi criado em 4 de julho de 1976, com território judicionado ao município de Porto Gaúcho. Em 1976, Juara recebeu o primeiro médico, Dr. Isaías Pinheiro Antunes, que construiu um grande hospital e maternidade para a época. Ato pioneiro, e no mês de março do mesmo ano foi criada a primeira escola de primeiro grau de Juara. Em 1978, repartem-se 85 lotes de terreno em Mundo Novo, 118 em Águas Claras. 200 pessoas adquiriram lotes pequenos, não superiores a 12 hectares em Jaú. A movimentação dobrou para o município de São José. A movimentação debordou para o município de São José do Rio Claro, com a abertura de 130 lotes de terra em Catuaí. Por estar demasiadamente na sede municipal de São José do Rio Claro, Juara denominou a região ao norte daquela cidade. Em 79, foi inaugurado um prédio escolar de alvenaria com 6 salas de aula, com capacidade de abrigar 700 alunos. No ano seguinte, a produção de café fazia um grande nome ao distrito de Juara. O processo de plebiscito foi aberto em 11 de maio de 1970, para se saber a vontade do povo a respeito da emancipação política de Juara. Dos 729 eleitores, aconteceram apenas 3 votos nulos, 5 em branco, sendo os demais sim. A lei estadual de 23 de setembro de 81 criou o município. Artigo número 1. Foi criado o município de Juara, com sede na localidade do mesmo nome, cuja área é desmembrada do município de Porto Gaúcho. Artigo número 2. O município criado tem somente um distrito, o da sede. O artigo número 3 impedia a eleição municipal imediata. A Assembleia Legislativa acatou o veto do governador Frederico Campos. No entanto, as eleições não demoraram a acontecer. Juara teve como seu primeiro prefeito municipal José Pedro Dias, o Zé Paraná, nomeado pelo governador. A instalação oficial foi no dia 14 de dezembro de 1981, premiando o esforço do benemérito fundador de Juara. A primeira eleição municipal realizada em Juara foi 15 de novembro de 1982. Nessa ocasião, foi eleito o prefeito municipal José Geraldo Riva, que teve carreira política de sucesso. Sua liderança permitiu-lhe ser eleito deputado estadual e participar da mesa diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, mais tarde chegando à presidência daquela Casa de Leis, ocupando esse cargo no biênio de 1997 a 1998. A comarca foi criada a 4 de julho de 1985
e solenemente instalada em 29 de novembro de 1986. Uma pequena cidade ainda jovem com emancipação política, encravada na Amazônia Mato-Grossense, ao norte da capital, no Planalto Residual Norte do MT. Serra dos Caiabi, na grande bacia do Amazonas. Para essa bacia contribuem os rios Arinos e Telespires. O Arinos recebe pela direita do Rio dos Peixes, o Tatuí ou São Francisco. O Telespires recebe as águas do rio Apiacá.